Vamos lá? Eita! Bom dia, pessoal, de novo. Pro tá aqui nessa aula do YouTube, né? Querendo dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês. Quero que vocês me contem aí como foi, hein? Esse feriado, como foi o fim de semana, se divertiram, passearam, fizeram alguma coisa diferente? Conta pra Pro. E outra, né? Vou também estar revisando junto com vocês os últimos assuntos da disciplina de ciências. Qual foram os últimos assuntos? Quem é que lembra? Ninguém, né? Então a prova está relembrando. São os animais vertebrados, né? Que a gente aprendeu. O que são, como são classificados. A gente aprendeu também que eles são divididos em 5, né? Que são aves, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios. Cada um com sua característica única, aparência, forma de vida, habitat natural, alimentação, entre outras coisas. E nós também aprendemos sobre a questão dos animais invertebrados, né? Mas esse último assunto, que foi animais invertebrados, foi algo assim superficial, né? A Pro não aprofundou muito com vocês. E hoje, além da gente entender aí a diferença entre animais vertebrados e animais invertebrados, a gente vai aprender a classificação dos animais invertebrados. Perceberam que esse assunto é um assunto muito fácil? Uma coisa muito clara para a gente estar aprendendo, para você não ter desculpa, hein, de não estar conseguindo estudar nessa quarta unidade. A Pro está facilitando muito para vocês. Além do mais, que nessa unidade a gente não vai ter teste. O que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter muita coisa para preencher a nossa nota do teste, que é a participação nas aulas, a frequência, também as arguições, a gente vai ter bastante arguição, também os trabalhos que a Pro passa para vocês, as tarefas no dia. É muito importante você mandar tarefa no dia. A Pro tá sempre dando uma olhadinha lá no grupo, vendo sua tarefa, vendo seu desempenho e tá acompanhando vocês, tá bom? Vamos lá? O que são animais invertebrados e o que são animais vertebrados? Gente, vertebrado vem de vértebras, que tem relação com a coluna vertebral, com ossos, com cartilagem, e é justamente essa característica principal. Vamos relembrar? Os animais vertebrados, eles são aqueles que possuem esqueleto e coluna vertebral, ou seja, resumindo para vocês, são aqueles animais que possuem ossos. Então, quando a prova está perguntando o que são animais vertebrados, são aqueles animais que possuem coluna vertebral, esqueleto, ou seja, que tem ossos. A gente sabe que o esqueleto, né, é um conjunto de ossos que sustenta o nosso corpo, faz com que a gente consiga ficar de pé, né, andar, justamente isso. E os animais invertebrados, a maioria, por não terem ossos, eles não conseguem ficar firmes em pé. Vamos lá para os animais invertebrados. São aqueles que não possuem coluna vertebral, ou seja, que não possuem ossos. É possível um animal não ter osso? Alguns sim, é possível. Há também animais que têm quase nenhum osso, que tem um pouquinho só de osso e também é classificado como invertebrado, tá? Vamos ver alguns exemplos de animais vertebrados. Onça, cachorro, gato, cavalo, peixe, girafa, elefante, entre outros animais que possuem ossos. O peixe, pessoal, também é um animal vertebrado, viu? Mas não é osso que o peixe tem. O peixe tem uma espinha. Pessoal, aquela espinha dali é a coluna vertebral do peixe. É chamado também de osso. Então, o peixe, ele também vai ser um animal vertebrado, viu? E os animais vertebrados, quais são? Na maioria, eles são insetos, são aracnídeos, são minhocas. Então, justamente são esses: a aranha, a minhoca, a lula, o siri, pessoal. O siri, ele não tem osso, né? Então, ele também é considerado como invertebrado. Mas o que diferencia em si algo direto, que fale sobre a diferença entre o vertebrado e o invertebrado, uma coisa que eles têm. Sabe o que é? A principal característica que diferencia os vertebrados dos invertebrados é a presença ou não da coluna vertebral, né? A presença ou a ausência. Se ele tiver coluna vertebral, ele é vertebrado. Se ele não tiver coluna vertebral, ele é invertebrado, ok? Resumindo, né? Chamamos de invertebrados os animais que não possuem coluna vertebral. A maioria dos animais invertebrados são ovíparas. O que isso significa, que são ovíparas? Que eles nascem e põem o quê? Ovos. A maioria, não todos. Podem ser encontrados nos mais diversos ambientes. A gente sabe que no planeta inteiro existem animais, né? Cada animal tem ali o seu habitat natural, o ambiente na qual ele se adapta melhor para a sobrevivência.
A gente pode encontrar os animais invertebrados dentro do solo. Quando a gente fala dentro do solo, a gente está falando de quê? De minhocas, exatamente. Dentro da água, que tem a água viva, né? O siri, o camarão. Na terra, tem vários animais invertebrados na terra, como os insetos, né? Isso, as formigas e até no corpo de outros animais, que são ali, nós chamamos de parasitas. São pequenos animais parasitas, que é a questão das vermes, né? Ali das tênias. Olha só, esse conjunto de animais invertebrados, mas não são animais, nós costumamos chamar de insetos, mas os insetos fazem parte da família dos animais, né? É preciso ter muito cuidado, pessoal, com a água e os alimentos que a gente ingere, porque alguns desses alimentos e algumas águas, né, podem conter ovinhos de larvas, de vermes, que são animais invertebrados que nos causam mal. Os vermes, como a lombriga, a solitária, são animais invertebrados que podem causar doenças ao ser humano. Eles se alojam ali no organismo e permanecem ali por muito tempo, não é? Até mesmo sendo o quê? Passadas por despercebidas. A gente tem que tomar cuidado com a água, que deve ser bastante tratada, e com os alimentos, devem ser lavados, não devem estar estragados, e o local de onde esses alimentos são retirados. Vamos classificar os animais invertebrados. A gente já aprendeu que o vertebrado tem 5. Já os invertebrados é mais complexo. A gente precisa prestar bastante atenção porque eles se dividem em 2 grupos. São aqueles grupos que têm o esqueleto externo. Como assim esqueleto externo, Pro? Algo externo é algo que tem por fora. A gente fala que o esqueleto, que é a parte mais dura, né, desses animais, como se fosse a carcaça, fica do lado de fora. A gente acaba chamando esses animais de artrópodes. Os artrópodes, eles podem ser o quê? Insetos, aracnídeos e miriápodes. Vamos classificar os insetos, pessoal. Quais são as características dos insetos? Vocês lembram disso? Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, são 3 divisões que a gente pode perceber a olho nu. Eles apresentam 6 patas agrupadas em 3 partes. Então, 3 de um lado e 3 do outro lado. E geralmente tem um par de asas, né? Em alguns casos. A borboleta, ela também é um inseto? Sim, ela é um inseto que possui asas. Quais são os outros insetos que a gente conhece? Tem o besouro, tem a formiga, não é? Muitos outros, tem a barata. São insetos que nós chamamos de insetos, animais invertebrados. E também o que? Seu osso, a sua coluna vertebral do lado de fora, esse couro, essa partezinha dura. Aracnídeos, que também são animais invertebrados. Quando a gente fala em aracnídeos, gente, não é só aranha, não. Tem escorpião, né? Tem outros animais que têm essa mesma aparência, essa característica. Os aracnídeos, eles têm um corpo dividido em cefalotórax, que é a divisão entre o tórax e a cabeça. É como se fossem unidas. O tórax é unido com a cabeça. A barriga do animal, né, que é o tórax, é junto com a cabeça. E também possuem o quê? Patas. 8 patas, diferente dos insetos. Os insetos, eles têm 6. Os aracnídeos têm 8 patas, 4 de um lado e 4 do outro, que é a aranha, o escorpião. E os miriápodes, que nome estranho, miriápode, o que isso quer dizer? Você conhece, assim, muito bem esse tipo de animal invertebrado. Eles têm um corpo alongado, sem segmentos diferenciados entre o tórax e o abdômen. Não tem muita diferença, não tem uma divisão. Há uma divisão somente da cabeça para o corpo. A cabeça ela é distinta do tronco e provida de um par de antenas. Então, os miriápodes possuem antenas. Os insetos possuem 6 patas, não é? Os aracnídeos 8, os miriápodes 2 antenas. Observe aqui que os miriápodes eles têm uma quantidade enorme de patas, não é? Tem muitas patas tanto de um lado como de outro. Quais são os miriápodes que a gente conhece? A centopeia, a lacraia, entre outros tipos de animais. E tem também os crustáceos. Quando a gente fala em crustáceos, a gente está falando de mar, de ambiente aquático, não é de rios. Esses crustáceos, eles possuem respiração branquial e apresentam um exoesqueleto calcário. Exo quer dizer
fora. Então, isso significa que a parte mais dura desses animais é do lado de fora, que dentro eles são moles. E essa parte dura ela é considerada como um esqueleto, porém, são animais invertebrados porque não possuem coluna vertebral, viu? Agora a gente vai para o segundo grupo de animais invertebrados, que são aqueles que têm o quê? Invertebrados com esqueleto não articulado ou sem esqueleto algum, que tem um corpo bem mole. Já os que não têm esqueleto ou os que não têm esqueleto algum são articulados e podem ser chamados de quê? De molúsculo, vermes, esponjas, anelídeos, equinodermos e quinidários. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de animais invertebrados que não têm esqueleto nenhum, que o corpo é mole. Vamos conhecer aqui. Os molúsculos, eles possuem o corpo mole, ou seja, eles não têm ali, né, a coluna vertebral e vivem com ou sem concha. Já os anelídeos, sem qualquer tipo de esqueleto, apresentam um corpo mole e alongado. Alongado o quê? E segmentado. A gente conhece os anelídeos, pessoal, são os vermes, não é? Parasitas. Equinoderme, tem um esqueleto sobre a pele. Oxe, esqueleto sobre a pele? Sim, pessoal, exemplo das estrelas do mar. Chamamos de equinodermo, justamente porque ela tem essa parte aí, ó, superficial, essa parte dura. É o esqueleto da estrela. Os vermes, sem qualquer tipo de esqueleto, é a designação comum e imprecisa de todos os animais alongados de corpo mole. Então, quando a gente está falando aqui de animais invertebrados que não possuem nenhum tipo de osso, nem nenhum tipo de coluna vertebral, né? A gente tem como característica principal os vermes, que é o que mais se enquadra nessas características. E os quinidários, quando a gente fala em quinidário, o pessoal sempre associa um nome ao animal, o melhor o que é a característica, para a gente estar lembrando. Quando a gente fala em quinidário, a gente está falando das águas vivas, que a gente chama também ali, né, com outros nomes. Vamos lá. Tem o corpo simétrico, em forma de medusa, né, com uma cavidade gastrovascular. Tem as bocas circundadas por tentáculos e organelas urticantes. Então, são as características principais das águas vivas, que trazem ali o que é a sua identidade. A gente sabe que elas têm boca, também possuem tentáculos e organelas urticantes para a sua defesa e a sua alimentação. Então, cada animal traz uma característica. Então, quando a prova pedir para você caracterizar os animais, você já sabe exatamente o que você vai estar falando para que a gente possa identificar e associar, né, para o nosso estudo, ok? Entenderam direitinho aí, pessoal? Relembraram que a Pro trouxe para vocês? Bacana, hein? Vou deixar também uma tarefinha para vocês fazerem no livro de ciências, tá bom? A tarefinha aí no livro de ciências na página 137, 138 e 144. O grupo vai estar aberto. Façam com calma, com atenção. Se tiver dúvida, vocês também podem consultar o livro de vocês, viu? Voltam umas páginas e sempre quando a Pro passa atividade no livro, é só você voltar às páginas que você observa que o assunto que a gente estudou tem no livro, tá? Você lê mais uma vez, se ainda tiver dúvida, assiste novamente a aula, volta no momento que eu expliquei aquilo que a atividade está cobrando, relembra aí, anota, responde direitinho. Só não pode responder de qualquer maneira. Não pode fazer isso não, viu? Tá? Eu tô observando aí em alguns deveres, algumas tarefinhas, a caligrafia de vocês. Eu vejo que vocês querem ou não querem responder a tarefa através da letra. Eu já vi, aquele dali fez com má vontade, ou aquele dali caprichou, tá? Então, isso também conta na sua qualitativa, a sua caligrafia. Através da sua letra, você passa muitas informações, viu? A Pro tá aqui ligadinha em todo mundo. Então, essas 3 páginas do livro de vocês. Só tem esse dever hoje, né? Façam com atenção, com calma. E até amanhã, viu? Que eu quero ver vocês de novo, esses rostinhos lindos, aqui na minha telinha. Beijo, pessoal!